pessoal, tô aqui ó, com o troféu, olha só, segurando firme esse troféu, porque a gente está fechando agora mais uma votação do troféu Tele Santana, né? E a Mayra Mesquita da Walter Royer Auditores Independentes está lacrando o seu voto, meu amigo, para Leandro Donizete, Rafael Carioca, Henrique, Ariel Cabral, Leandro Guerreiro, ou seja, quais serão os 2 melhores volantes de 2015 para o troféu Tele Santana, hein? O segredo só será revelado pela Walter Royer no nosso grande dia, grande noite de encerramento do ano de 2015, o troféu Tele Santana, no dia 2 de fevereiro. Obrigado, Mayra Mesquita, pela parceria com a Walter Royer Auditores Independentes. E olha só, o troféu Tele Santana, essa maravilha que foi criada pelo Mário Seguso. Troféu... É Galo, é campeão. Por licença, isso aqui é do Galo, meu filho. É troféu Tele Santana. 100%. Aí, olha só, 2 jogos, 4 gols, nenhum gol tomado. O time do Galo só dá alegria e a nação agradece. Aqui, primeiro, aqui bem pertinho. Aqui. Agora, por favor, Serginho, cumprimento o Dadá, o grande campeão. Já comecei campeão. Aí, Torezinho. Parabéns. Leozinho, eu vou ser sincero, você tá com ciúme desse. Mas eu vou te devolver. Eu peguei na mão grande, né? Eu tô pegando na mão grande. Mas Leozinho é meu ídolo, eu não posso fazer isso com o Leozinho. Não vou fazer isso. Troféu Tele Santana. Todo mundo sabe que o Galo é o melhor de Minas, o segundo melhor do Brasil. Agora não, já é primeiro, porque nós demos uma traulitada no campeão. Câmaras e Minas, Dadá. O troféu Tele Santana pode ser seu, Dadá, mas o seu já é o Florida Cup. Olha só a festa que os jogadores fizeram. Hoje foi um jogo muito difícil, onde nós tivemos que jogar muito bem, marcar muito forte, uma equipe de qualidade. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom jogo, não só hoje, mas no jogo passado também, com 2 vitórias em cima de 2 grandes equipes no cenário mundial. Muita vontade de vencer. Acho que nos últimos tempos o Atlético vem demonstrando isso em todos os campeonatos que entra. E nós vamos buscar todos os campeonatos. Eu acho que nada melhor que começar bem com o pé direito agora, levantando o caneco. Eu acho que é importante para dar moral ao time. Então continuar com o pé no chão, porque semana que vem, daqui a 2 semanas tem o Campeonato Mineiro, estrear bem pra gente conseguir passo a passo buscando o título. Feliz de estar ajudando a equipe no dia a dia, no treinamento, nos jogos, a gente tá com disposição. A meta é sempre ajudar, o gol é consequência, tanto que eu consegui fazer um hoje. Mas o trabalho é a longo prazo, o trabalho termina só em dezembro, mas a gente começou com o pé direito. Dadá Maravilha, o Yuri já chegou fazendo gol, Dadá. E eu fico feliz com isso. Agora ele vai fazer mais, na hora que ele pegar na mão do Dadá, cumprimentar o rei, aí vai boa vontade. Dadá, você tá com qual camisa do Atlético? Essa camisa aqui é uma camisa de muitos títulos, né? É uma camisa que a torcida já está acostumada, né? Saber que... Leozinho, me ajuda, Leozinho. Combinado, vira de costa pra câmera lá, pronto. Rapaz. Você que perdão, gente. Eu tô tão emocionado, porque o Leozinho ficou impressionado comigo. Eu cheguei aqui, quando eu falei, Leozinho, olha a camisa que eu estou. Dá pra lembrar alguma coisa? Eu sei que você vai falar Reinaldo. Pode falar. Dari também. Dari. Ô, cara, você me marcou, senhor. Mas tem que se morder mesmo. Dadá Maravilha. Eu não vou combinar mais nada com você, porque você mesmo esquece. Você combinou comigo? Você combinou comigo e esqueceu. Mas, Leozinho... Daqui a pouquinho, não esquece não, hein? Daqui a pouquinho tem o desembarque do Atlético vitorioso na Florida Cup para você e toda a minerada curtir, tá bom? A audiência já está em 17 pontos. Beleza. Carnaval do Dadá aqui, e carnaval que você pode curtir muito, ligando agora 3209-3001, é o Carnaval de Pompéu, meu amigo. Que hoje vai rolar o... Com todas essas atrações, você não vai perder, né? Concorra a ingressos para todos os dias de folia em Pompéu. 3209-3001. 3209-3001, tá valendo agora a sua ligação para concorrer a ingressos para o Super Carnaval de Pompéu. Anotou aí, 3209-3001. E fique ligado que daqui a pouco a festa, a alegria de Dadá Maravilha não para com a Florida Cup, os jogadores chegando em Confins. Tem também bronca do Toledo por causa de patrocínio? Vou brigar com o grande banco
Brasileiro, hein? Ó, tem um monte de lambança acontecendo no futebol de todo mundo e a gente vai continuar falando de corrupção, infelizmente, no futebol. E tem também o Cruzeiro se preparando para a temporada. Se preparando para a temporada e tem jogo da Copinha hoje, às 16 horas. Cruzeiro vai para a semifinal. Mas o jogo principal é amanhã do América e Bahia, né? Você tá fora, né? Não, mas o negócio é o seguinte, Leozinho. Eles vão jogar com o Sport e lá eu sou rei. Foi lá que eu fiz 10 gols no jogo. De volta com o Alterosa Esporte, a nossa bancada democrática, apostas aí para muitas informações no supermercado da bola, nos treinos dos jogadores, na volta do Atlético vitorioso lá dos Estados Unidos e também sobre corrupção, tem muita notícia infelizmente, mas fique ligado porque é para o seu bem. E atenção, torcedora, torcedor, porque agora chegou a hora de votar mais uma categoria do Troféu Tele Santana. Melhores meias de 2015 na tela. Luan, do Atlético, 3209-9001. Fantástico, fantástico. Pegou de primeira, no canto contrário. O goleiro não teve nenhuma chance. Foi o melhor de 2015? Arrascaeta, Cruzeiro, 3209-9002. Arrascaeta chegou tímido, mas no final já estava jogando, já era titular, marcou gols contra o rival de Vespasiano. Dátolo, Atlético, 3209-9003. Esse é craque, maravilhoso. Que golaço. Menos. É o melhor jogador da posição. Menos. Caio, do Tupi, 3209-9004. Caio Wilker, que é do América, viu, Toledo? Precisando deslanchar num time grande, né? A gente tinha muita esperança nele no América e não... Tony, do América, 3209-9005. Tony, o Talibã, jogador versátil, que joga marcando, chega bem ao ataque. Giovanni Augusto, 3209-9006. Aonde ele botou a bola, onde a Coruja dorme, melhor jogador. Aí então, para você, os candidatos a melhores meias do Troféu Tele Santana 2015. Vamos escolher 2 com a sua ajuda, meu caro telespectador, minha querida telespectadora. Quem merece ganhar o Troféu Tele Santana de melhor meia? Arrascaeta, 3209-9002. A torcida celeste precisa se unir e votar no Arrascaeta, 3209-9002. Tony, é claro. Esse Luanzinho, ele é um maluco beleza. Que coisa linda desse cara jogar. O lugar já é dele na não, meia? Tranquilo, tranquilo. Aí os outros disputam a outra vaga? Não foi um ano de grandes meias, né, Léo? Ninguém ali teve uma atuação assim incontestável para falar titular na seleção. Giovanni Augusto veio bem, então, depois caiu nos jogos, né? O Caio também incerto, o Arrascaeta também... Começou muito mal, né? E depois ficou como titular, realmente. O mais regular foi o Tony. O Tony era reserva, Toledo. No final ele começou. Jogou o tempo todo. Fica bem, Luan e Dátolo. Dátolo fez cada gol. Não jogar nada. Melhor. Vai ligando aí para você ajudar nessa eleição popular do Troféu Tele Santana. E para não ser irregular em 2016, o Cruzeiro já foca a correção de erros a partir desses amistosos, né, Sérgio, desses jogos treinos. E lembrando do passado também. Quando começa mal, vai mal? Uma torcida exigente, acostumada a comemorar títulos. Mas que também apoia. Em um ano complicado, ela deu show nas arquibancadas e apoiou o time até nos piores momentos. Resultado, uma arrancada em campo que encheu os torcedores de orgulho. Em 2016, o torcedor já enfrentou treino na chuva e não desanimou. Ficaram felizes em ver o grupo de David disputar um rachão. O que não deixou eles tão felizes assim foi a derrota no jogo treino contra o Vila Nova. A gente tem que levar em consideração essa chuva, o gramado estava em condições muito ruins, mas também a gente sabe que é um começo, tivemos bastantes trabalhos físicos no começo, né? Que a gente sabe que é importante no início da temporada. O David já conversou com todo mundo, já conversou com o grupo, passou o que a gente precisa melhorar. A cada dia que passa a gente precisa melhorar para que a gente possa chegar no dia 27 pronto para fazer uma grande estreia. No ano passado, quando o time não foi bem na temporada, ele perdeu o primeiro amistoso que fez, 1-0 para o Londrina. E depois empatou o segundo em 1-1 contra o Shakhtar, em Brasília.
Então, para não passar mesmo de uma coincidência e a torcida continuar animada, mais um desafio. Desta vez, um amistoso contra o Rio Branco em Cariacica. E a gente sabe que, principalmente nessa temporada, por não ter conquistado nenhum título na temporada anterior, a cobrança ela vai ser em dobro. Como a gente terminou o ano jogando de uma forma e esse ano vamos jogar de outra forma com jogadores novos, a conversa é muito importante para a gente analisar todos onde estamos pecando, o caminho que a gente está fazendo, se está certo, por ali ou por aqui. Então acho que a base da conversa é muito importante, onde também eles filmam a maioria dos treinos, para que a gente possa ver de longe onde a gente pode melhorar, em quais aspectos a gente está pecando. Pois é, Serginho. É isso aí, é correção de erros, né? Apesar de que eu falei que aquele treinamento de domingo não tinha servido para nada. Principalmente porque você perdeu, né? Não é porque eu perdi, não. Porque o campo muito molhado, você não consegue tocar a bola. E o Cruzeiro, molhado como time mais técnico... Molhado pros dois. Mas prejudica o mais técnico, né? O Serginho é igual a gente lá na roça. A gente joga lá no Bom Retiro, Léo, aí vai pra venda do mar depois do jogo, e aí passa o cara de moto para pegar o resultado para a rádio comunitária. Sim. Que aí a cidade inteira fica sabendo. Quando a gente perde, a gente não passa, não. É igual certinho. Perdeu, não vale. Não valeu de nada. Não é porque perdeu, não. Eu acho também que era obrigação ter vencido, mesmo com o campo molhado, mas não dá pra gente avaliar também, não, tá? Avaliação, se eu for avaliar, vai ser uma avaliação negativa e a gente não pode fazer isso. Bem, Sérgio, ontem você debateu, agora é a 10, tá, Robson? Você debateu aqui com o Fael Lima calorosamente sobre esse caso, né, de compra ou não de juízes e tal, né? E prometeu, fez uma promessa para os telespectadores do Transporte. Trazer hoje o áudio, né? Um áudio que foi ao ar no 98 Futebol Clube, no dia 15/7 do ano passado, onde o Buião e o Reinaldo falam que levavam o juiz. Então vocês estão aí, vamos ouvir com carinho, que corrupção, qualquer coisa, o Alterosa Esporte sempre bate mesmo, nós somos totalmente contra. Joaquim Cocó era um juiz aqui que era Cocó porque torcia pro Atlético. Em 64, olha a minha idade. Você cair na área, né, em 64, era Taça Brasil que falava, hein? O Atlético foi jogar com o Metropol de Santa Catarina. Nós empatamos aqui, fomos jogar, e antigamente era assim, o clube visitante trazia o juiz. Juiz da delegação. Da delegação. E nós fomos jogar em Florianópolis, né? Aí o Atlético levou o Joaquim Cocó. E nós precisávamos ganhar esse jogo, estava perdendo. Eu me lembro, o Atlético tinha um centroavante, Nilson, era catimbeiro, criador de problema, e tinha o Beck do Metropol, estava cercando tudo lá. Ele pegou... Passou perto, já tinha combinado com o Cocó, o cara tá me agredindo, qualquer coisa, ele passou perto dele do escada, deu um chute nele, saiu correndo. E passou em frente o juiz viu o zagueiro correndo atrás do Nilson, se expulsou. Aí nós ganhamos o jogo 2-1 e depois fomos disputar uma final com o Santos, né, em 64. Nessa final eles perderam de 3-0, de 4-0. Não era sempre, final. Né? Tem um erro nisso aí. Era quartas de final. E foi depois as semifinais foram entre Flamengo e Ceará, Palmeiras e Santos. E a final Flamengo e Santos, o Flamengo foi o campeão. O erro foi de quem no caso aí? O Buião falou que ia para a final e esse jogo teve realmente, aqui registrado. O Atlético ganha em casa. Não, empata em casa. O Atlético empata de 0-0. Não, pelo que está aqui, o Atlético ganha em casa, está errado também a informação dele, de 1-0, e ganha fora também. Então, esse jogo realmente existiu, só que o Atlético não foi para a final esse ano, ele foi para as quartas de final ainda, porque a semifinal foi outra e a final foi outra. E há registro aí da arbitragem? Não, eu procurei isso, Léo. E eu até achei muito estranho, né, a arbitragem ir com o time, porque isso fica parecendo coisa de roça. Né? Lá da roça o árbitro é do time, o cara que está lá assistindo, a gente põe para apitar de fora. Mas é estranho. O certo é que é o seguinte, é pior do que o Beneci. Porque ele fala data, horário, jogo, quem apitou, tudo certinho. Não, mas claro que ele vai errar uma coisa ou outra. Mas não houve esse engano aí? Não, mas teve jogo, Léo. Foi em 1964. Sim. Agora, você se enganar de quarta de final para semifinal... Ô, Serginho, é muito diferente. E você querer usar um fato desse para amenizar o... Não, pelo contrário. Pelo contrário. Vai por outro caminho, eu acho que o Buião tem que se explicar como o Beneci tentou se explicar também. O Buião estava num programa que é da 98, de humor...
ele estava contando na brincadeira, não teve nenhuma, ninguém falou que o juiz foi comprado, ninguém falou que alguém subornou o juiz. É muito diferente o caso. É pior, sabe por que é pior? Vou te falar por que é pior. Porque eles levavam, então isso quer dizer que não foi só em 64, foi na década de 60 e de 60. Mas o Cruzeiro também levava, então você foi campeão da Taça Brasil, não serve porque você levava. Vou analisar o problema aqui. O Bunhão falou um caso aí, falou do Nilson. E o Nilson foi o centroavante que, ele era o titular, no Campo Grande, ele machucou, eu entrei no lugar dele e ele pegou e ligou pro Atlético. Tem um centroavante aqui que é ruim de doer, mas se jogar na frente e cruzar na área é gol. O Atlético acreditou nisso e eu vim pro Atlético, então eu devo demais. Ô Nilson, um abraço para você, muito obrigado por me colocar aqui no Clube Atlético Mineiro, que eu amo tanto esse Atlético. Essa história de Joaquim Cocó, você já ouviu falar, Dada? Você já jogou com ele? Não, eu joguei contra o Joaquim Cocó. Ele é pitão. Ele ajudava o Atlético. Pelo contrário, até gol meu ele anulou. Até gol meu Isso tudo é folclore, Dada Maravilha? Que? Ou tem algo de verdade no que Buião fala, no que Berenci fala? Não, o Buião já foi a gente tem que tomar, meu Deus do céu? 98 negociação, ali estava tudo negociação. Deixa eu te falar, eu convivi com o Joaquim Cocó, porque meu pai foi árbitro Toledão, e o Joaquim Cocó ia lá em casa, ele tinha um táxi, meu pai também tinha um táxi, né? Então, sempre me pareceu uma pessoa muito séria. Eu duvido que ele tenha sido corrompido pela seriedade. O cara morreu pobre, tinha um táxi, batia volante no táxi. Agora, ele era atleticano, assumia isso e isso gerava uma polêmica muito grande, né? Agora, essa história aí não é uma história legal, né? Porque acaba ajudando um time e prejudicando o Metropol, que saiu do campeonato. São esses que a gente chama de folclores do futebol brasileiro que, vindo à tona agora, nos tempos de politicamente correto, a gente fica com medo. Poxa, será que esse futebol está todo assim corrompido? A gente quer agradecer a turma do 98 Futebol Clube, lá da FM 98, que cedeu esse áudio. E dizer a você, meu caro telespectador, minha querida telespectadora, que tentamos falar com o Buião para ele, quem sabe, falar mais algo sobre isso, mas não conseguimos, estamos tentando. Olha, independentemente de qualquer coisa, Joaquim Cocó já tem aquela celeuma de que ajudava o Atlético, sim. O Toledo está falando que não teve corrupção, não teve isso, não teve aquilo, não, eu tô mas falando, pelo amor. Eu não estava lá, você acha que ele não poderia ter sido corrompido. Nem você. E nem eu. Então fica difícil a gente avaliar. Mas a história fala que ele ajudava, sim. A história fala. Como o Cidinho em Bola Nossa, que falava, aqui, ó, Cidinho, você marcou? Não, tá aqui, ó, a bola é nossa, eu marquei, foi pro lado de cá, entendeu? Então essas coisas todas. O Cocó seria atleticano, o Cidinho Bola Nossa seria atleticano mas também. O que eu quero não teve nenhum juiz cruzeirense da Maravilha. Não é possível. Não teve. Não teve ninguém para ajudar o Cruzeiro, não? Não teve ninguém para ajudar o Cruzeiro. O que eu estou querendo conversar com vocês são dois casos completamente diferentes. Uma coisa é você comprar um juiz para ele vender o jogo. A outra, também errada, é o juiz torcer para um time. A gente sabe aqui que tem árbitro que torce e beneficiar o time. Exatamente. Né? São duas coisas diferentes e erradas. Só que a corrupção, a compra do árbitro, eu acho pior. Além dele torcer, ele levava alguma vantagem, isso é com certeza. E com certeza não, isso a gente não pode afirmar, Serginho. É leviando da parte da gente afirmar um negócio desse. Mas por que o cara, em tantas vezes, ele ajudou o time que ele é torcedor do time? Vamos falar me põe para filmar. A corrupção tá me deixando com dor de cabeça. Me põe para filmar o jogo com a América, para você ver se o Cruzeiro ganha. Eu tô aqui fazendo sinal, aqui, tentando, né? Você não, eu te fazer com que esses caras parem. Calma, gente. Eu tô aqui, Dadá, tô chamando, né, o Dadá, para dar uma água nessa figura. Olha só, esses casos acontecem, gente, para todo lado. Olha só o que aconteceu na Inglaterra, na segunda divisão, lambança, jogo entre o Sheffield e o Leeds United. O cara tá entrando, né? Da substituição, um tá entrando, o outro tá saindo. Escanteio, enquanto o Sheffield fazia a substituição. Escanteio e gol. Queixo no ombro, Queixo não tem. Mas o juiz não aí o jogador fala, poxa vida, o que é isso? Eu estava entrando agora. Aí o petit comitê, o árbitro correu para o meio, mas depois desse bate-boca, o que ele fez? Anulou? Não, volta atrás. Mandou bater a falta novamente. Até uma redundância, né? Volta atrás. Ele volta o lança. E teve o gol. Teve? Não, teve não. O goleiro pegou então, velho.
Pegou lá. E teve um jogador dentro do gol. Ou seja, dentro do gol, começou errado, terminou errado. Mas foi gol. A bola não passou toda, não. A bola não entrou toda, não. E depois dessa discussão toda aí, Beneci falando sobre compra de juiz, aí acharam esse áudio do Buião, essa coisa tá virando um negócio incontrolável. O presidente Gilvan fala que o Cruzeiro, sim, já foi muito prejudicado. Em 1974, e o Brasil inteiro sabe disso, o Cruzeiro foi tremendamente prejudicado, perdendo um título brasileiro, quando a Confederação Brasileira de Futebol retirou a partida que teria que ser julgada aqui no Mineirão e levou esse jogo para o Rio de Janeiro, alegando falta de condição do Mineirão, de segurança para a arbitragem, para fazer o jogo lá no Rio de Janeiro. E todo mundo sabe como é que foi a arbitragem do senhor Armando Marques naquela partida. O atleta baiano do Cruzeiro foi com a bola até na linha de fundo, chegando na risca da linha de fundo, cruzou a bola para trás, o Zé Carlos entrou, fez um gol de cabeça e ele anulou. Ele não consegue dizer por que foi que ele anulou. A gente sabe que esses erros clamorosos existiram contra o Cruzeiro. A favor do Cruzeiro eu não lembro de nenhum. Mas vocês vão se lembrar também que o seu Sandro Meira Risse, num lance extremamente duvidoso, marcou um pênalti do atleta Gil do Cruzeiro em cima do Ronaldo Fenômeno, que não existiu, e aquele gol gerou a vitória do Corinthians e impediu que o Cruzeiro fosse campeão brasileiro, porque nós perdemos o campeonato por 1 ponto. Deixando de ser campeão por 1 ponto, que o Fluminense ficou na frente do Cruzeiro. Então nós já fomos tremendamente prejudicados. Mas que a gente possa dizer que alguém comprou, que alguém pagou esse hábito, eu não soube, nunca soube na minha vida. Soube o único caso de desonestidade comprovado, tanto que os jogos foram anulados, foi daquele juiz Edilson. Só esse caso? Em 74, Léo, a gente tem que deixar claro aqui que contra tudo, contra todos, tem até uma matéria paga no estado de Minas, onde vários conselheiros publicaram que a diretoria, que era composta por Furlete, por Felício, estava dando mando de campo ao Vasco pela renda. De campo. O jogo era para ser aqui. O jogo era para ser aqui. O erro já começou aí. Mas que roubaram do Cruzeiro, roubaram sim. Isso aí foi roubo que fizeram. E olha que legal aqui, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, ó. A Taça Brasil que o Buião falou de 64, as finais, Santos e Flamengo, árbitro, Armando Marques, 4-1 pro Flamengo. O outro jogo, Flamengo e Santos, 0-0, Armando Marques. Peraí. Eu vou colocar o Dadá na jogada, sabe por quê? Porque o Dadá, não que fosse amigo íntimo do Armando Marques, não era isso, mas teve vários jogos apitados por ele. Não, exatamente. Por que o Armando Marques tinha essa coisa toda, essa fama toda, essa... Não, eu vou ser sincero, quando eu falo mal do Armando Marques, eu fico um pouco triste, porque eu devo a ele uns conselhos. Eu estava jogando contra a Portuguesa, lá no campo da Portuguesa do Rio, em São Paulo, e nós tomamos de 2-0. E eu fiquei muito impedido. Eu estava toda hora em impedimento. Aí o Armando Marques falou, ô menino, da velocidade que você tem, você fica atrás, deixa o cara sair depois, que você vai chegar na frente. Aí eu peguei, olhei no segundo tempo, lançaram 2 vezes, eu fiz o que ele pediu e meti os 2 gols do Atlético. Então eu agradeço, mano. Não fiquei mais impedido. Aí que começou aquela amizade calorosa. Não rolou clima não. Então, voltando aqui, coloca o arquivo, por gentileza, Robson. Esse gol, a gente pode ver ele por toda a eternidade e não vai ver nada. Não vai, regular, e vai me lembrar uma repórter, Léo, que eu tive no Diário da Tarde, tem dia demais de futebol, sabe? Sim. Ela falou assim, um jogo de várzea, ela falou, o cara foi na linha de fundo e quase com a bola saindo, cruzou para trás e o outro fez um completo impedimento. Realmente, isso aí foi um completo impedimento, a bola vindo da linha de fundo, pelo amor de Deus. Ele marcou o quê? Isso aí dá tristeza. Não marcou, isso aí foi um assalto à mão armada. Isso aí agora é o seguinte, Armando Marques, ele protagonizou esse lance aí e vários outros, né?
não podemos falar que ele é Edilson Pereira de Carvalho, que foi banido aí. Ele deve ter sido professor, né, Léo? Porque a gente não tem essas comprovações, como no caso do Edilson. Mas fica só naquele lance, por favor. Então, Léo... Então é o seguinte, a gente pode dizer, por aqueles erros, aquele erro de contagem de pênalti também, numa decisão. Sem dúvida. Santos em Português do Esporte. Esse lance aí, vai dizer, olha, o Armando Marques estava vendido ao Vasco. A gente pode afirmar isso? Não, Léo. Então nós entramos na questão do Beneci e do Buião. Do Buião, porque o Buião contou que o Joaquim fazia por amor e o Beneci falou que pagou um juiz. Mas erraram do mesmo jeito e, pra mim, são erros clamorosos que estão... Mas esses caras, pelo amor de Deus... É igual a mulher do amigo meu, Léo, que arrumou um amante e disse que estava apaixonada. Não muda nada, tá fazendo por amor. O Armando Marques... Tá errada, né? O Armando Marques depois virou presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, protagonizou um outro episódio também lamentável, que foi naquela palestra para árbitros. Falou, olha, chegar no final do jogo, dá maravilha, você é um juiz. Tem um ataque contra o time da casa, não marca. Tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. É um absurdo isso. Léo, você tem uma final aqui em 64, Armando Marques apitando Santos e Flamengo 2 vezes, Flamengo campeão. É muita coincidência. É chamar a gente de ingênuo, falar que não tem um grande esquema no futebol brasileiro, que ganha quem eles querem. Cadê a mão grande? Eu vou pegar eles querem, gente. Faz o América, o melhor time do Brasil hoje. Não vai ser campeão nunca. Não deixam. A vida é assim. O negócio é o seguinte, no tênis também. No esporte no tênis? Apostadores na Europa ficaram milionários com apostas. Até aí, tudo bem. Mas em vez da mão grande famosa que o Dadá celebrizou aqui no Alterosa Esporte, teve raquetada grande. Olha só. A denúncia foi feita pela BBC de Londres e pelo site BuzzFeed, que tiveram acesso a documentos até então desconhecidos pelo público. Entre os suspeitos, pelo menos 16 atletas que estão ou estiveram entre os 50 melhores do mundo. As evidências mostram que apostadores russos e italianos fizeram uma fortuna com 26 mil jogos suspeitos. Por enquanto, apenas uma partida foi revelada. Em 2007, na Polônia, o russo Nikolai Davydenko, então número 4 do mundo, abandonou o jogo contra o argentino Martin Vassalo. Os 2 atletas acabaram inocentados pela ATP. Número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, confirmou ter recebido uma proposta que não foi aceita para entregar um jogo e receber o equivalente a mais de R$800 mil. Se comprovada a compra de jogos, o escândalo poderia arruinar contratos milionários de patrocínio e transmissão dos eventos. Mas a ATP, que organiza os torneios, nega que tenha varrido as denúncias para debaixo do tapete. Os nomes dos jogadores não foram revelados, mas 8 deles estão competindo no Aberto da Austrália, que começou esta semana em Melbourne. Entre as partidas suspeitas estão 3, realizadas em Wimbledon, o principal torneio da Inglaterra. Lamentável que não seja mais, né? Nem privilégio do futebol. Não, tem ser humano, tem problema. A gente fica feliz também pelo seguinte, não é só o brasileiro que é corrupto, não, né? Está espalhado, é do ser humano. Mas, Toledo. Então a gente tem que lutar contra esse câncer na sociedade, porque pelo amor de Deus, tudo perde a graça, né? E mandar um abraço aqui, ó, para os meus primos de João Pinheiro, que estão aqui em Belo Horizonte passeando, José Humberto e Bárbara, que não perdem um Alterosa Esporte na João Pinheiro, meu povo. A gente fica muito triste, e principalmente que eu vi uma entrevista, uma declaração do Roger Federer, que para mim é o maior tenista de todos os tempos. Ele falou que sempre existiu isso e sempre vai existir. Lamentável. A gente lembra, o Ralf está me lembrando aqui do Calcio, né, do futebol italiano, teve aquele problema com loteria também. Só que lá foram punidos, né, foram para cadeia. Pois é. A venda do Neymar está sob suspeita, aí o presidente do Barça sendo, né, questionado. Dadá, o seu futebol romântico acabou, Dadá? Agora é só na dinheirada? Leozinho, obrigado. Realmente acabou. Apesar que o meu futebol não era romântico. Que é a mesma coisa. A grana que era menor. Não, mas nós éramos muito honestos.
Eu já tive proposta, mas eu... Não, mas muito colega seu pegou dinheiro, muito jogador pegou dinheiro naquela época que pega, e o Gilvan tem razão. O Cruzeiro, naquele campeonato do pênalti do Ronaldinho, eu estava assistindo esse jogo e eu fiquei indignado. Indignado. Não foi pênalti. Se fosse na área do Cruzeiro, ele não daria nunca. Quer dizer, aquele ali, mais uma vez, como no ano passado, o Corinthians foi muito beneficiado. Ok. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o Estado de Minas Gerais, a Federação Mineira de Futebol e o Cruzeiro a pagar R$20 mil de indenização. Você se recorda desse caso? Foi nesse jogo aqui, Serginho, que a gente está ilustrando. Teve uma confusão danada no Mineirão e a indenização de R$20 mil, a qual foram condenados esses órgãos, o Cruzeiro, a Federação e o Estado, por danos morais ao pai de um torcedor que faleceu em decorrência de espancamento sofrido nas imediações do Mineirão na final do Campeonato Mineiro de 2007. A gente tem um registro aí desse jogo, né, dessas confusões todas, não tem a cena, né, do espancamento, mas foi nesse ambiente aí que a gente sempre condenou que aconteceu, lamentavelmente, a morte deste torcedor. Léo, não é 20 mil que vai pagar nada, não é 20 mil que vai pagar uma vida, isso aí tem que ser punido, esses vândalos que a gente viu muito ali. Muito pouco dinheiro. É muito pouco, não tem nada que pague uma vida, gente. Nós temos que moralizar, punindo, com leis severas, com punições severas. Isso acho que nós temos que moralizar. O Estado tinha que pagar muito mais. Muito mais. Porque o Estado tem que dar segurança. Se ele dá o vará para ter o jogo, e eu vou lá com a minha família, é obrigação do Estado dar segurança para a gente. Exatamente, isso tinha na petição do pai da vítima e no recurso também, que ele alega que o espancamento do filho aconteceu devido à falta de planejamento na segurança do jogo realizado em maio de 2007. Segundo a desembargadora Albergaria Costa, o contingente policial disponibilizado nesse dia aí foi insuficiente. Era no Mineirão antigo, gente, onde as duas torcidas tinham que ter ali aquele cordão de isolamento. E mais do que isso, eu não estou falando Estado, só a polícia não, coitado, que a polícia às vezes está na ponta do iceberg. Eu estou falando do Estado, do Ministério Público, Justiça e entrando também estadual e federal, que já deveriam ter colocado esses vândalos aí atrás das grades. Sim, pois é. Já deveria ter prendido essa turma aí. A polícia até prende e tudo mais. Aí depois vem o Ministério Público, faz um termo de ajustamento de conduta. Os caras não cumprem, né? Voltam para as ruas. A justiça, a lei é branda, porque pega o cara que matou o rapaz aí, que teria a vida inteira pela frente, e o cara tá na rua. Os caras que mataram estão aí na rua. Tem que responder por um homicídio doloso. E a gente viu aqui, Léo, aquele termo de ajustamento de conduta. Ninguém vai lá. Tinham sido 12 condenados. O coronel veio aqui falando que foi 2 vezes e não foi mais. É impressionante. A gente lamenta e mesmo não podendo, né, divulgar o nome do pai da vítima, a gente procura transmitir à família as nossas condolências e essa indenização, como já foi dito aqui, ela não ameniza nada, né? Mas enfim. Serginho, acaba de ser informado agora pelo diretor de comunicação do Cruzeiro, Guilherme Mendes, que Cruzeiro sai oficialmente da disputa por Cuejá. Valores muito altos. Daqui a pouquinho mais informações no Supermercado da Bola, porque agora chegou a vez de novo Dadá Maravilha de curtir o Florida Cup, que está na Cidade do Galo, né, Dadá? Agora é seu. Não, agora já pegamos e sabemos que nós estamos pensando usar o ano que vem para ser bi. Dadá, qual a importância da conquista de um torneio disputado com essa magnitude lá nos Estados Unidos? Afinal, estavam lá clubes importantes de todo mundo. Para você, qual que é a importância disso, Dadá? Não, isso aí era para tirar uma dúvida também, para ver quem é melhor, se é o Atlético ou o Corinthians. Foi o tira-tema com o Corinthians? Tira-tema. Só que é outro time do Corinthians, né, Dadá? Mas, Dadá, você e outra competição. Dadá Maravilha, o técnico Aguirre fez várias modificações, experiências, colocou a moçada que está chegando aí para reforçar, e o Yuri se deu bem, fez o gol da vitória e o gol do título, né? Essa movimentação dessa garotada aí e o time com a base, né, com o entrosamento, isso te dá uma esperança, uma expectativa boa para 2016, Dadá? Não dá só uma esperança, porque eu gostei também muito do Prato. O Prato foi um jogador que mostrou que é goleador e também deu um passe mamão com açúcar para fazer. Então é o outro lado do Prato que eu não conhecia. E a torcida lá agora essa na Flórida, torcida do Atlético é fantástica. Eles estavam, parecia que estavam no Mineirão. Parecia que eles estavam no Mineirão fazendo festa. Eu digo, eu vou sair daqui, vou conversar com a minha mamãezinha. Eu vou sair daqui, já vou conversar com o meu filhinho em casa. Menos, no Independência, que é menor.
Menos. Mineirão não. Independente. Festa familiar. Gostei. Festa familiar. E o Tite elogiou o time do Atlético, olha só. Eu queria ter jogado com um time com uma melhor qualidade técnica que esse, para que tivesse um desempenho como foi até acima da minha expectativa o desempenho. Técnico individual foi acima da minha expectativa. Eu esperava menos. Né? Mas teve individual e coletivamente com sentido de organização. No primeiro tempo teve oportunidades dos dois lados. Mas queria ter pego um Atlético, não um Atlético, queria ter pego outro time para iniciar a temporada aqui. O Tite queria um time mais fraco? Agora, você vê, o Tite ganhou ponto, inclusive comigo. Porque o Tite, ele estava naquele time de eu ganho e os jogadores perdem, né? E agora a humildade dele... Aí, Tite, ganhou mais um ponto comigo. Gostei de você. Daqui a pouquinho tem o desembarque da delegação atleticana depois da conquista da Florida Cup. Você não pode perder. E você não pode perder também a atração do Samba Prime. Tá valendo agora a sua ligação para 3209-0001. Anote esse número aí, 3209-0001. E você vai curtir o Samba Prime, dia 19 de março, no Expo Minas. O que elas gostam é de homem safado, de homem cachorro, que não vale nada. É isso, Dodá? Que isso? Sunga de pano, os travessos, Imagina Samba, Belo, Harmonia do Samba, Ferrugem, tudo isso lá no Samba Prime, dia 19 de março no Expo Minas, e você pode estar lá também, meu amigo. Concorra a ingressos. Liga agora, 3209-0001, 3209-0001. Quero te botar no colo, te fazer carinho, te dar cafuné. O que elas gostam é de homem safado, de homem cachorro. Que isso, gente? Leozinho, eu vou ganhar um dinheirinho, eu vou processar esse cara. Homem cachorro, safado, que isso? E por falar em processo, vamos falar de protesto, porque Toledinho ficou sabendo hoje que os clubes mineiros estão assinando contrato com o Banco Federal, né? Um banco... A Caixa. Tem que falar. A Caixa. Tem que falar, porque é um absurdo o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Ô Leopoldo, estava tudo certo entre a América e Caixa. A América receberia 3 milhões pelo ano, né? Para expor a marca da Caixa na frente, o patrocinador master. Cruzeiro e Atlético receberiam 13 milhões e meio. Agora, segundo informações que eu tive, para beneficiar o Fluminense, aumentar a cota do Fluminense, já que a Caixa está patrocinando os 4 times do Rio de Janeiro. E também o Cruzeiro aí que já divulgou, né, no Instagram, olha aí. O Cruzeiro e o Atlético, né? Merecidamente, porque junto com o América são os 3 grandes clubes de Minas. E o América saiu fora, né? Foi o primeiro clube a entregar toda a documentação, tudo acertado, já ia receber quase 5 vezes menos, e aí a Caixa resolveu cortar. Um absurdo. Para mim, a Caixa não tinha que patrocinar ninguém, que é o banco do povo. Esse dinheiro aí tinha que estar indo para investir em infraestrutura no Brasil. Mas já que vai investir, tinha que ter uma equação melhor, uma divisão mais equilibrada. Então o Cruzeiro, como a gente viu, já oficializou um contrato com a Caixa, o Atlético também da Maravilha, e aí o América, que subiu para Série A, tá fora. E mais uma informação, Léo. E mais uma informação. Segundo, não é oficial essa informação, mas segundo eu fiquei sabendo, também diminuíram um pouco a cota de Atlético e Cruzeiro. Que seria de 3 milhões e meio para 12. Eu não sei, eu não tenho a confirmação oficial disso. Se isso aconteceu para beneficiar o Fluminense, é pior ainda. 12 milhões e meio seria o valor. Não, 13 milhões e meio. 13,5. Segundo me falaram, foi para 12 ou 12,5, mas não é oficial isso. Leozinho. Então, é o que eu estou falando, foi para 12,5. Leozinho, eu quando falo no futebol mineiro, eu não quero falar Atlético e Cruzeiro. Eu quero falar Atlético, Cruzeiro e América, porque os 3 estão na primeira divisão e merecem o mesmo respeito. Então, não estou concordando com isso. Eu conversei com o Robson Pires e com o Dr. Gilvan, que estão em Brasília nesse momento, na solenidade. E segundo eles, que o patrocínio do Cruzeiro não baixou em nada. Tá? Mas nós vamos apurar e amanhã a gente traz a informação. É isso aí, vamos ao supermercado da bola. Quem vai? Gil, 40 milhões por esse zagueiro de 28 anos. Xandang Lonen enlouqueceu ou tá certo? 10 milhões de euros e o Cruzeiro leva uma beiradinha aí, viu, Leopoldo? Pois é. Enlouqueceu, porque não tem idade nem futebol para isso tudo, não. E o Corinthians não pagou ainda o prêmio pela conquista do título brasileiro e está contratando o Guilherme. Ainda não assinou o contrato, mas já oficializou aí a ida para o Corinthians da Maravilha.
O Corinthians está fazendo uma boa contratação, porque ele vai encaixar como luva. Não tem o espírito do Corinthians. Não, mas ele Em 2 jogos a torcida está pegando no pé Não, dele. ele joga muito. Quem troca? O Williams vai para o Corinthians e o Marcial da base do Corinthians vem para o Cruzeiro. Mesma posição, o Williams está indo embora, não é por causa de futebol, não é por causa de nada, é por causa do seu extracampo. Por causa de que não condiz com o Cruzeiro. Quem leva? Cadieri vai para o São Paulo e não vem para o Atlético da Maravilha. Esse jogador aí do Boca, disputado por meio mundo. Eu acho melhor o Atlético ficar na dele. Deixa os outros ficar na ganância. O nosso time tá bom demais. Principalmente porque é por 6 meses só, né, Dadá? Depois você gosta dele, ele vai embora, você vai ficar triste. Pois é, então... Esse negócio do futebol de dele, é casamento. Confirmando então a informação, o Cruzeiro desiste oficialmente da vinda do Cuejá. Tava tendo uma novela, um imbróglio aí, o time cada hora pedia um pouco mais e o Cruzeiro, desde ontem, que já não faz mais parte, não entra em leilão. Ok, Dadá Maravilha, prepare o seu olhar, porque agora chegam os campeões no aeroporto de Confins. O certo era a gente sair daqui no caminhão com o bombeiro e para a sede do Galo, que tem muita gente, não deu para vir ainda por causa do horário de trabalho. Eu, como estou de férias, então aproveitei. No aeroporto foi possível ver somente os jogadores. Mesmo assim, em um desembarque bem concorrido. Agora vamos para casa descansar, né? Rever o pessoal, rever a família aí, que eu tô com bastante saudade. É bom, é bom. A verdade que estamos trabalhando forte para tentar começar assim, que começamos bem. Mas recém começa, agora vamos a descansar e depois pensar já em quinta-feira, começar a prepararnos de novo para o que vem. Entre fotos e tentativas de registrar o momento... Foram 2 adversários incríveis, conhecidos mundialmente e tá bem. Mas a gente sabe que foi super difícil, até porque o Corinthians é o atual campeão brasileiro. Ganhar sempre é bom, mas foi positivo porque o time jogou bem e estamos aí. Temos que trabalhar muito ainda. Isto está começando, falta muito para frente. Mas e a taça? Nem sei onde está, pergunta os outros lá atrás. A ideia realmente era descer aqui em Confins com a taça, mas como ela é toda em prata e muito trabalhada, a delegação do Galo achou melhor embalá-la e colocá-la dentro de um baú. Mas o torcedor que ainda quiser ver a taça de campeão da Florida Cup pode ir até a sede do clube. Viu, Dadá Maravilha? Vamos ir. Para, vocês estão rindo de quê? Baú, velho. Baú é coisa lá do século. Para proteger. Não, mas não Dadá, tem custa seguinte, ganhar, missão especial para o Dadá. Alô, produção. O Dadá vai para a sede para ver a taça, fotografar com a taça e a torcida que foi em Confins e fez a festa por mais um título, né, Dadá? É título. Agora, pelo amor de Deus, não cai dentro desse baú, não, que você fica lá. Que isso, amanhã você vai mostrar a repercussão dessa cena aí, ó, que foi vista na Toca da Raposa. O novo Arrascaeta. Que é isso? Não tem nada a ver com chimbinha ali, não. Tira o chimbinha. Não. Amanhã você não pode perder. Você vai ficar agora com o Jornal da Alterosa e Etel Correia trazendo para você grandes informações. Boa tarde, até amanhã.